A casa se erguia solitária no topo da colina. Era uma visão que evocava tanto fascínio quanto medo. Uma sentinela de memórias esquecidas. Cada parede, cada janela, guardava histórias de um tempo que já se foi. Suas janelas, como olhos vazios, fitavam o mundo. Pareciam observar, esperar. Esperar por algo ou alguém que nunca mais voltaria. O vento uivava através das frestas nas janelas fechadas com tábuas. Era um lamento constante, um sussurro de tempos passados. Fazia a velha estrutura gemer e ranger como se estivesse com dor. Cada som era um eco de sua antiga grandiosidade. A tinta descascava das paredes como pele morta. Era um lembrete constante da passagem do tempo e do abandono. Telhas estavam espalhadas pelo gramado crescido, restos de tempestades passadas. Cada telha caída contava uma história de resistência e desolação. A casa era um testamento à marcha implacável do tempo. Uma lembrança constante de que nada dura para sempre. Um lugar onde a escuridão persistia. Onde a luz do dia raramente penetrava, deixando sombras para contar suas próprias histórias. Onde segredos sussurravam ao vento. Cada brisa carregava murmúrios de segredos antigos, nunca revelados. Esta era a morada das sombras e do silêncio. Um lugar onde o tempo parecia ter parado, mas as memórias continuavam a viver. Esta era a mansão Blackwood, um monumento ao passado, envolto em mistério e melancolia. Ethan ajustou sua lanterna de cabeça, o feixe de luz cortando a escuridão. Ele respirou fundo, sentindo a tensão no ar. Cada passo que dava parecia ecoar na vastidão do desconhecido. Ele era um youtuber conhecido por suas explorações de lugares abandonados. Seus vídeos eram cheios de suspense e mistério, atraindo milhares de visualizações. Ele se alimentava da adrenalina, a emoção do desconhecido. Cada nova descoberta era uma vitória, um passo mais perto de desvendar os segredos escondidos. Mas a mansão Blackwood era diferente. Ela parecia pesada, carregada. As histórias sobre ela eram sombrias, cheias de mistério e tragédia. Ele cruzou a soleira, as tábuas do chão rangendo sob seu peso. Cada rangido parecia um sussurro, um aviso para se afastar. Um cheiro de mofo preenchia o ar, um indício de deterioração e coisas esquecidas. As paredes pareciam contar histórias de tempos passados. O ar ficou mais frio. Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se a própria casa estivesse viva, observando cada movimento seu. Era um medo primal que sussurrava sobre olhos invisíveis. Ele não estava sozinho e essa sensação era inegável. Ele ergueu sua câmera. Bem, pessoal, ele disse, sua voz ecoando no silêncio. Estamos prestes a descobrir algo incrível. Parece que teremos uma surpresa esta noite. Algo que ninguém jamais viu antes. Fiquem atentos. Ethan se movia pela casa, cada cômodo um retrato da decadência. Móveis cobertos de poeira amontoados como fantasmas. Teias de aranha cobriam tudo como decorações macabras. O silêncio era quebrado apenas pelo ranger da casa e pelos passos de Ethan. Ele sentiu uma presença atrás dele. Girou, o coração batendo forte, mas não havia nada lá. Só sua imaginação, Ethan. Ele murmurou para si mesmo. Mas suas palavras não tinham convicção. O ar ficou mais frio. Ele poderia jurar que ouviu um sussurro, um leve suspiro que parecia vir das próprias paredes. Ethan entrou em um quarto no final do corredor. O ar ficou visivelmente mais frio. Ele sentiu um arrepio na espinha. Seus olhos foram atraídos para um retrato acima da lareira. Era de um homem com penetrantes olhos azuis.
Mesmo na penumbra, aqueles olhos pareciam segui-lo, observar cada movimento seu. Ele sentiu um nó de inquietação no estômago. Havia algo sobre esta casa, algo errado. Ele podia sentir isso em seus ossos. Tentou afastar a sensação. Só uma pintura antiga, ele sussurrou, mas sua voz soou pequena e insegura até para seus próprios ouvidos. Ele encontrou um alçapão escondido sob um tapete. Era velho, deformado, e rangeu ameaçadoramente quando ele o tocou. Embaixo, uma escada instável descia na escuridão. Hora de ver que segredos esta velha casa está escondendo, murmurou Ethan, sua voz traindo seu crescente desconforto. Ele ligou a luz extra de sua câmera, o feixe cortando um caminho através da escuridão. Respirou fundo e começou a descer as escadas, cada degrau o levando mais fundo no abraço frio do desconhecido. Ele tinha a sensação de que estava cruzando uma linha, aventurando-se em um lugar onde não deveria estar. O porão era um lugar de sombras e umidade. As paredes estavam cobertas de musgo e o chão rangia sob os pés de Ethan. O ar estava pesado com o cheiro de mofo e deterioração. Cada respiração parecia encher seus pulmões com a história esquecida daquele lugar. A lanterna de Ethan iluminou uma sala cheia de caixas e móveis antigos. Cada objeto parecia contar uma história, esperando para ser descoberta. No centro da sala havia uma mesa. Era uma peça robusta, feita de madeira escura, com marcas de uso ao longo dos anos. Sobre ela, um único objeto. Parecia fora de lugar, como se tivesse sido deixado ali de propósito. Era um diário, sua capa de couro rachada e desbotada. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas ainda legíveis. Ethan o pegou, seus dedos traçando a superfície gasta. Sentiu uma conexão imediata com o objeto, como se ele guardasse segredos importantes. Abriu, seu coração batendo forte com uma mistura de medo e excitação. O que ele encontraria nas páginas daquele diário antigo? As páginas estavam cheias de uma caligrafia frenética e rabiscada. Cada linha parecia gritar por atenção, revelando segredos há muito esquecidos. Falava de rituais estranhos, de sussurros na noite e de uma entidade que observava das sombras. Ethan sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto lia, percebendo que estava prestes a desvendar algo muito maior do que ele imaginava. Enquanto Ethan lia, as palavras pareciam ganhar vida. Ele quase podia ouvir a voz do escritor, cheia de terror e desespero. O diário falava de uma escuridão que consumia esta casa, uma presença malévola que levava seus habitantes à loucura. Ele viu um desenho no diário. Era um esboço grosseiro de uma figura sombria com olhos brilhantes. Os mesmos olhos que o fitavam do retrato no andar de cima. Os mesmos olhos que pareciam seguir cada movimento seu. Ethan fechou o diário com força, seu coração batendo forte no peito. De repente, o ar ficou gelado. Os pelos da nuca de Ethan se arrepiaram. Ele sentiu uma presença na sala com ele, algo escuro e frio. Ele se virou, sua lanterna piscando, o feixe de luz dançando sobre as sombras. "Quem está aí?" ele gritou, sua voz tremendo. A única resposta foi o eco de sua própria voz rebatendo nas paredes de pedra. Sua câmera falhou, a transmissão se transformando em estática. Então, escuridão, silêncio. A transmissão terminou abruptamente. A tela permaneceu em branco. Os espectadores ficaram com a imagem arrepiante da estática e do silêncio. O que aconteceu com Ethan nas profundezas da mansão Blackwood?
Ele encontrou as respostas que procurava ou se tornou mais uma vítima dos segredos obscuros da casa? As perguntas persistiam sem resposta. A mansão Blackwood permaneceu em silêncio, seus segredos guardados em suas paredes decadentes. A casa na colina permaneceu, um testamento à escuridão que espreita além do limite de nossos medos, esperando pela próxima alma corajosa o suficiente ou tola o suficiente para cruzar seu limiar.